é que ele não queria parar. E realmente o tempo de comprar. Porque logo depois que a gente almoçava, sempre trabalhava 3 horas. Assim é ele, estudo de trabalho sempre em minha vida, então de menina fui virando rapaz. E já rapaz, pensando em namoro, ainda apanhava. Olha! Ixi! Vai, vem! Vai, vem! Olha! Aqui! As pelejas de rosa! Não grudo não! Como é que é? Não grudo não! Passa! Olha o tanto de livro! Olá! Qual o maior sucesso que você tem aí? Ah, aqui tem muita coisa. Pode mostrar aí! Olha aí, ó. Tem esse aqui, ó. Que é uma mistura, é um livro de poesia e tem ilustrações estilo mangá, ué. Que legal, para você que gosta de mangá, de poesia, esse aqui é o ideal, gosto bom. Só sucesso! Tem mais outro, tem mais outro! Pronto. Outro legal aqui, ó. Mostra aí, mostra aí! Essa coletânea. Olha. Coletânea de poemas, né? Todos de autores potiguares falando sobre amor. Eita, Pra menino! quem gosta de amor, Não é? tá bom pra presentear. Pra quem gosta de love... É, pra quem gosta de love, né? Amor, né? Isso! Ó, o que não falta é a opção de coisa boa. Né? Eu pensei aqui pra todos os gostos. Olha aqui, ó. Literatura infantil. Olha só! Né? Olha que bacana! Deixa eu mostrar aqui pra você. Mostra aí! Olha aí, que ilustração legal. Olha só! Não é? Ó, e ele é todo cheio de ilustração aqui também, ó. Das páginas, ó. Muito bom mesmo. Olha só! Ainda tem. Ó, ainda tem, sabe o que, ó? Deixa eu mostrar pra você. Mostra aí! Carimbos. Olha também, só! Olha que coisa bonita. Carimbo, é? Carimbo feito à mão. Olha só! Olha, tem vários modelos ali também. Deixa eu ir pra cá! Olha os carimbos, olha os carimbos! Com licença! Olha quem tá aqui, ó! Olá! Oi, pintor. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá sendo a feira pra você? Tá maravilhoso. Tá maravilhosa, né? Maravilhoso. Tá ótimo, tá? Movimenta, já saiu alguns livros aqui e é bom que o pessoal venha logo, porque senão vai ficar sem. Que é só Vai ficar sem. Olha como é que tá aqui, ó. Olha como é que tá aqui, ó. Olha. Tchau. Olha o sucesso aqui, ó. Aqui tá movimentado. É, tá muito movimentado. Ah, e aqui, ó, você tá com calor? Você tá com calor? Olha. Ó, Tô. ó, deixa eu ajeitar aqui. Olha. Pronto. Valeu, obrigado. Nada, até a próxima. Até a próxima. Vai arriba. O que tem isso aqui? O que é isso aqui? Qual o sucesso? E tem vários aqui, ó. Olha só. Olha. Tem mais em cima aqui, ó. Aqui. Olha de onde é, ó. Casa do Cordel, é isso aí. Vai, tem mais ali. Acabou não. Olha só. Olha o livro dela aqui, ó. Fale mais sobre o livro. O livro conta a história de Clara. Ela chama os amigos pra irem pro interior, nas férias de verão. E aí eles vão para uma conversa, eles encontram uma casa abandonada e após eles saírem de lá de dentro, eles percebem que eles voltaram no tempo para 1961. E aí agora eles têm que descobrir como voltar para casa. Eita! Que livro bom! História é boa, história é boa.
Ih, já não quer Code pra pagar? Vai ver. Você vai para o aniversário? A Adélia vai falar. Adélia. Ó. Eu sou a Adélia Costa, né, atual presidente da Sociedade dos Poetas e Afins, e fui convidada para fazer esse momento tão ilustre, né? E aí eu disse assim, eu já disse a ele que vá-se embora, que a estrela não pode ficar aqui, mano. Vá-se embora pra ali pra eu chamar. Não arrume não, depois a gente arruma, chega. Vale pro meu menino, viu, menino? Oh, meu Deus. Menino, vá pra ali que você é estrela, vá. Olha. Fique lá atrás, que ninguém me viu, que eu vou lhe anunciar agora. Pois é, eu disse assim, tome cuidado, né? Tome cuidado com gente que tem um bigode dobrado. Pena que o bigode dobrado não tá aqui. Tome cuidado. Cadê o... Quem convida dois brincantes, divulga uma bicharada. O sertão é seu aprisco, Cavalcante é o seu nome, recria muito rabisco. Emanuel, e nem um cisco ofuscará o seu brilho. Repito, tomem cuidado, ele nunca está no trilho. Vive na inventação, tem uma penca de filho, é um cabra da sobrancelha colada. Com vocês, Manuel Cavalcante. Agora sim. Uma vez. Manuel Cavalcante, tão conhecido por vocês, né? Veio lá de Paulos Ferros. Ele que tem 16 livros, mas ele tem uma penca de 25 cordéis ou mais, que ele pode ser que ele não seja tão bom de matemática, apesar de ser odontólogo, né? Dentista. E por amor à literatura, cordelista. E essa pessoa fantástica que já está aí despontando o Brasil afora, mundo afora. Com vocês, uma saudação de Manuel Cavalcante. Bem-vindo, querido. Boa tarde, minha gente. Muito obrigado a vocês pela presença. Agradecer a Ocupação Literária por ter trago a gente aqui nessa tarde maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre o nosso fazer poético, né? Sobre a nossa luta na literatura do Rio Grande do Norte. E a gente vai ter uma tarde aí cheia de poesia, cheia de literatura e cheia de livros também, já que a Adélia disse que eu tenho 16 aí filhos. Ele tá igual a pai Abraão, tem muitos filhos, ele tem. E aí, Cavalcante, me diz uma coisa, como é a sua inspiração, o seu fazer criativo? De onde vem tanta ideia? Antes de chegar na bicharada, né? Eu quero que você se reporte aquele Emanuel que não tinha livro, que não era conhecido, para o Manuel de hoje, uma vez que você continua dizendo que é uma dificuldade ser do interior e fazer literatura. Bem, Adélia, o meu processo criativo ele é baseado na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Manuel de Barros dizia que 90% do que ele escrevia era invenção, só 10% era mentira. E eu sou o contrário, 90% do que eu escrevo é verdade, só 10% é invenção. Então a minha estilística poética, ela se baseia na realidade. A maioria dos meus personagens são reais, a grande maioria das minhas histórias são reais. E eu faço isso para que quando uma criança, quando um professor, quando um aluno for ler um livro meu, for se debruçar sobre um livro meu, ele se sinta sujeito, participante da história. Ele se sinta dentro do processo criativo. Não esperem de mim escrever sobre varinha mágica e sobre outras coisas. Esperem de mim escrever sobre os bichos da caatinga. Esperem de mim escrever sobre o bullying que acontece todos os dias, que está ao nosso redor. Então, a minha característica é de escrever o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, para que a pessoa se sinta dentro do livro. E uma pergunta, eu quero até avisar o público, tá, vocês, que eu quero que vocês participem. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, quiser colocar no papelzinho, ou se quiser vir aqui, basta dizer, ou se quiser
manda aqui por escrito, tá certo? Que aí a gente vai ver se faz essa ponte. Manuel, qual dos seus filhos foi mais difícil fazer o parto? Bem, essa pergunta é difícil de responder. Porque uma coisa é você escrever um texto, escrever poesia, e outra coisa é você publicar. Então, a depender do parto que você pergunte, é difícil publicar todos eles. Acredito que o primeiro, né, que foi o livro que eu lancei na escola onde eu estudava, lá em Paulo dos Ferros, tenha sido o livro que foi o mais dificultoso de ser lançado. E depois a gente, na luta, na caminhada, conseguiu publicar 10 livros por uma editora. E eu já venho agora com 4 livros de edição própria. O pessoal chama produção independente, mas a gente depende de muita gente, então não é independente não. Então eu aprendi esse nome, edição própria, então eu já estou com 4 livros de edição própria. E agora, o meu livro mais recente, eu criei a minha editora, né? Meu selo editorial é Editora Caeia. E daqui pra frente eu vou publicar até onde eu puder, né? Os meus livros pelo meu selo editorial, né? Pela minha editora, que é a Editora Caeia. Respondendo a pergunta por outro ângulo, o livro mais difícil de eu escrever foi o Alfabeto de Dorinha. Esse foi o livro mais difícil, que me maltratou bastante, porque para cada letra do alfabeto eu escrevi uma estrofe ou 2, e cada estrofe dessa só tinha palavras iniciadas com aquela letra. Então a letra A só tem palavras com a letra A letra B com a letra B, e assim eu quase enlouqueço para fazer até o Z, e fiz o Y, o W, fiz as letras que foram incorporadas também, né? Então esse foi o livro mais difícil de eu escrever, né? Esse foi disparadamente. As crianças sempre perguntam, e esse foi o livro mais difícil de eu escrever. Agora, deles serem publicados, todos são uma dificuldade grande. Eu acredito que o primeiro, né, que foi o pontapé inicial, era o que precisava mais coragem para fazer, foi isso. E como foi fazer o Bicharada no Sertão? Tem umas perguntas sobre o Bicharada, viu? Umas perguntas bem especiais. Alguém aqui já adquiriu o Bicharada do Sertão? Gente, um livro belíssimo. Deixa eu fazer aqui uma propagandazinha. Belíssimo, tá? Você tem a oportunidade de conhecer os bichos, alguns bichos, claro que tem bem mais, né? Lógico. Ele é uma obra de arte. Todo composto por estilogravuras de Eric Lima. Eu digo que é meu professorinho de estilogravura, que agora eu estou metida na estilogravura também. E aí, todo muito bonito, um projeto gráfico belíssimo. A capa, né, tudo a ver com o sertão, a escolha, né, até a cor, o formato, tudo muito bonito. Excelente para mostrar Brasil afora, mundo afora, né, os animais do nosso sertão. E aí fala um pouco desse livro, no caso, porque o outro começava pela letra. E esse não, pelos bichos. Como foi escolher os bichos? Fala um pouco dessa sua vivência. Bem, o Bicharada está aí disponível no sebo Simbiose, para quem quiser adquirir. E a gente vai fazer o lançamento às 18 horas, ali no pavimento superior, lá na sala de lançamentos. Certo? Eu me considero um poeta identitário. O que é isso, um poeta identitário? Um poeta que sempre vai escrever sobre a identidade da nossa região, sobre a identidade da nossa cultura, sobre os nossos costumes, sobre a nossa linguagem, sobre o nosso bioma, que agora eu cheguei no nosso bioma. Então, quando as crianças geralmente se interessam por bicho, elas se interessam por um ângulo alheio à nossa região. Acho que antes de ontem eu lancei o livro em Caicó e uma leitora perguntou se eu não tinha livro de dinossauro. Eu disse, não, meus bichos são do sertão. Apesar de que tinha dinossauro lá em Souza, na Paraíba, né? Que é a cidade dos dinossauros. Mas eu escrevo essa questão da nossa identidade para valorizar, para fomentar, para fazer com que as crianças cresçam com a sensação de pertencimento, de pertencer ao sertão nordestino, de pertencer ao Nordeste brasileiro.
Eu fui escrever o livro pela minha paixão pelo Nordeste, pelo sertão, que eu sou sertanejo do semiárido. Mas quando eu fui escrever, eu descobri que a Caatinga é o mundo, cada prima e cada irmã, talvez sem usar maldade, mas com o ego de um titã, vinham todos zombar dela, lhe apelidando de anã. Toco de amarrar cachorro, rocibita baleada, apelidos que serviam para gerar muita risada, mas para ela apenas eram uma maldade danada. Estava sofrendo bullying, um ato muito maldoso. Bullying do verbo bulir, de menino buliçoso, que mexe com um amiguinho, deixando triste e choroso. Lá na escola era pior, diversos bullying por dia. No recreio era geral, qualquer um zombava e ria, e ela só, triste e indefesa, com silêncio reagia. Dentro do próprio silêncio, Dorinha passou a ver que na escola outros colegas tinham o mesmo sofrer. Quem se entrega à própria dor se destrói sem perceber. O coleguinha que usava uns óculos bifocais, a menina que vestia roupas surradas demais e aquele menino grande com os quilinhos a mais. O do óculos, bem tímido, sempre ficava de molho. Sentava no fim da sala e, além de monstro zarolho, era chamado de cego, Zé Doião e Quatro Olhos. A menina que vestia roupa usada e muito antiga, por vezes faltava perna, noutras sobrava barriga. Chamavam de borralheira, de pé rapado e mendigo. O menino avantajado, que pesava um pouco mais, chamavam de elefante, barril, botijão de gás, mas mesmo tendo tamanho, não maltratava os rivais. Os bullying só aumentavam, sem dó, piedade ou pena. Cada qual atormentava, zombando de cada cena, mas pequeno é quem por isso sente o baque se apequena. E foi aí que Dorinha cresceu por ser decidida. Ao ver as dores dos outros, sentiu-se bem mais doída, como se fosse preciso vencer o bullying da vida. Mesmo com tanto sofrer, sabe o que Dorinha fez? Foi além de seus colegas, fortões e donos da vez, e com 12 anos de idade aprendeu a falar inglês. Estudou, se esforçou muito, nunca levantou a fala para responder a quem feria feito uma bala, respondeu tirando as melhores notas da sala. Destacou-se mesmo tendo que na roça trabalhar, venceu tudo e mais um pouco do que pôde imaginar. No vestibular passou, foi o primeiro lugar. Entrou na universidade, ainda no tempo do giz, com o pensamento alto alcançou tudo o que quis e vencendo a própria história, correu para ser feliz. Por capricho do destino se formou e é professora. Educa além de ensinar, como se fosse pastora de ovelhas mansas perdidas em uma imensa lavoura. Trabalha o bullying na escola, com os alunos e os pais. Faz o que faltou para ela, sempre busca algo a mais e ajuda a fazer o mundo com melhores ideais. Ensina a todos que o mesmo bullying que nos faz sofrer pode e deve ser motivo para nos fazer crescer. Faz parte da caminhada de quem sempre quer vencer. Mas Dorinha nem cresceu de maneira relevante. Comparando ao tempo em que era criança brincante, foi nas medidas da vida que ela se tornou gigante. Todos os que proclamavam que eram donos da razão, zombando de todo mundo por ironia ou gição, desses não prego numa barra de sabão. Mas a tristonha Dorinha, pobre com um olhar aflito, pequena em sua estatura, silenciosa em seu grito, é a mesma que hoje trilha os caminhos de infinito. Cresceu sem modificar as dimensões da estatura, e hoje quem lhe humilhava de forma maldosa e dura vai ter que batalhar muito para chegar à sua altura. E aqui põe um fim na história, que por aí continua. Saiba que em casa, no bairro, na sua escola e na rua, essa história de Dorinha poderia ser a minha, como também ser a sua. Viva a superação de Dorinha! É isso aí! Secretária Municipal de Educação de Pau dos Ferros, atualmente. Gente, uma história real, viu? Dorinha existe! Olha aí. Mas olha só quem é Pitoco. Pitoco voltou pra ver a gente. Olha o Pitoco ali na primeira fila. Oi, Pitoco! Olá! Você viu aí a bicharada do sertão? Eu vi! E aí eu tenho uma pergunta pra fazer, que é uma pergunta meio que adulta, meio que não sei se tem bullying no meio, mas eu vou perguntar assim mesmo. Pergunta. Qualquer coisa leva pancada, né? Ô, Manoel,
Não, eu acho que deve ser, se eu não me engano, são 14 ou são 15, né? Ou são 16? Sei não. 24 animais. 24 animais? 24 bicho. Daí vocês já tiram que tirei alguns. vocês tiram que é a minha pergunta, né? Se foi proposital. Não, eu tirei alguns animais, inclusive. Tinha animais que são do nosso convívio, mas são animais, entre aspas, domésticos, né? Como gato, como cachorro. Então eu preferi colocar animais que vivem em ambiente, né, da natureza, né? Das plantas e do bioma, né? E não no ambiente doméstico. Eu não sei se eu vou perguntar besteira, mas eu tô aqui. Eu disse que a rima é por conta dele, a brincadeira é por minha conta, né? Eu não sei se é tipicamente sertanejo, mas eu vou perguntar assim mesmo. A tanajura é nossa, é? Você pesquisou, chegou a pensar na tanajura? Eu pesquisei, tinha tanajura no livro. Na realidade, no livro tinha uns 40 bichos, né? Então eu tive que ir tirando, porque senão ia ficar a floresta toda. Na floresta toda. Né? Mas eu pesquisei a tanajura e eu priorizei, por exemplo, tinha bicho que não tinha no livro, eu incluí, como a cutia. Eu fui pesquisar sobre a caatinga e a cutia é um animal do bioma da caatinga com risco de extinção. E eu vi uma cutia pela primeira vez há uns meses atrás na casa de um primo meu, né? E eu disse, não, então esse bicho vai ter que ter. Eu nunca vi esse bicho, então vai ter que ter. Tanto para as crianças conhecerem, como porque ele é um animal que está em risco de extinção. Alguns animais do livro estão em risco de extinção, né? Então uma das mensagens, uma das intenções comunicativas da gente na obra é a preservação das nossas espécies. Eu tenho aqui uma pessoa muito especial, não é Pitoco, viu, Pitoco? Ela teve mais coragem, que vai vir aqui fazer uma pergunta. Cheirinha, Flor. Como é seu nome? Melina, olha aqui, palma pra Melina, minha gente. Você falou que tinha 40 animais no livro, é isso? Tive que retirar no texto inicial, hoje ele tem 24, segundo a Deia. Me fala 5 animais que você retirou. Eita! Então, Obrigada, Melina, você é uma anja. A tanajura foi um deles, o gato foi outro, o cachorro foi outro. Deixa eu ver aqui. Tirou o cachorro. Eu tirei o touro porque tinha vaca e era a mesma espécie, era só a fêmea, né? Tirei o touro porque tinha vaca. Deixa eu ver outro animal. A vaca dá leite e o touro não dá, né? Então tinha que ficar a vaca. Eu acho que eu tirei a esperança, né? Que é um tipo de inseto que a gente tem lá no sertão. Como é que você tira a esperança? Porque a esperança Ainda é bem a que última você que morre, ela não morre não. Ainda bem que você não tirou a alegria. É porque a esperança é a última que morre. Aí eu tirei ela porque os outros estavam com mais risco de morrer do que ela. Então eu tirei a esperança também. Mas é um bicho muito simbólico pra mim, né? Que é do sertão. Aquele besourinho verde que a gente admira e preserva. Como ela é a última que morre, aí eu tirei ela, porque ela está preservada. Agora eu quero fazer uma pergunta assim, mais séria, né? Vamos lá. Manuel, existe diferença entre fazer literatura lá em Pau dos Ferros, no interior, para fazer literatura aqui na capital ou em outras capitais? Existe diferença, na sua opinião? Assim, falando no meu lugar de fala, eu acho que há muita diferença. Primeiro que é difícil você fazer literatura em qualquer lugar. Mas, fora dos grandes centros, fora das metrópoles, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, essa é uma questão que eu acho ela muito cara. Né? Até o nome do evento é Ocupação Literária. Então, eu considero que eu vim ocupar o espaço, porque geralmente iria ouvir os escritores daqui de Natal e de outros estados e às vezes esquecem o Rio Grande do Norte que existem lá do outro lado do mapa, né? Então é muito mais difícil você fazer, como diria Vanderlei, no interior do interior, né? Eu moro numa cidade do interior do Brasil. Então eu moro lá no semiárido, lá no sertão, no outro lado do mapa, longe da praia, longe do litoral, longe das pinacotecas, das fundações, das universidades federais, embora aqui em Pau dos Ferros tenha campus da Universidade Estadual. Então é sempre muito mais difícil, né? Para a gente colocar o pé aqui na pinacoteca, a gente tem que ter aí uma luta, como eu já tenho, de mais de 20 anos
de literatura, embora eu ainda não tenha tanta idade assim, né? Tenho cabelos brancos, mas não tenho tanta idade assim. Então, é sim muito mais difícil você fazer literatura sendo de Pau dos Ferros, né? Pau dos Ferros não tem uma lei de fomento municipal, as leis agora chegaram pós-pandemia, né? Precisou morrer ícones como Aldir Blanc, como Paulo Gustavo, para que se criassem leis de fomento no Brasil. Então é sempre muito difícil. Aqui em Natal eu já morei aqui, me formei aqui, estudei aqui. Em Pau dos Ferros é muito mais mesmo, né? Eu trabalho em Açu, né, que eu considero a metade do mapa do Rio Grande do Norte. É a mesma distância de Açu para Pau dos Ferros, de Açu para Natal. Então eu considero a metade, embora que lá no mapa ele não esteja no meio, né? Mas eu trabalhar em Açu facilita muito mais as minhas andanças nas atividades literárias, nos eventos, do que eu fui ministrar a palestra, por exemplo, em Ceará-Mirim, quando Margareta era secretária, e pude trabalhar o período da tarde, né? Não tive perda nenhuma. Por quê? Porque Açu é acessível. Se fosse Pau dos Ferros, infelizmente não daria, né? Eu saí de Pau dos Ferros hoje às 10h30 da manhã para chegar aqui às 4h da tarde. Então é bastante longe, né? As oportunidades, os palcos, os públicos estão centralizados na região metropolitana, nos grandes centros. Infelizmente, a literatura não é interiorizada, a cultura não é interiorizada, o acesso a ela. Então a gente tem essa dificuldade. É muito mais difícil mesmo. O fato, no caso de você não me desfazendo da sua escrita, né, da sua literatura, mas o fato de você, por exemplo, ter a facilidade de recitar, isso facilitou um pouco a sua entrada nos palcos, nos centros, no mundo afora? A declamação ela é um espetáculo à parte. Eu, inclusive, considero o ápice da minha carreira, o ápice do meu fazer literário é a declamação. Eu declamei aqui o meu livro Dorinha, a Pequena Gigante, do início ao fim. Nem todo artista vai ter a habilidade da declamação. Então, ter a habilidade da declamação é um espetáculo à parte. Tem um poeta chamado Zé de Cazuza, que uma vez uma pessoa pedir para ele dizer um verso muito antigo que estava esquecido. E a pessoa disse assim: Zé de Cazuza, ressuscite aquele verso de Sebastião Dias. E isso a gente achou maravilhoso, porque declamar é ressuscitar o verso. O verso está ali no livro, escrito, morto na estante, na parede. Então você dá a sua vida, a sua voz, a sua interpretação ao verso, né? Então, declamar é ressuscitar o verso. Ele está ali, dormindo no papel, e você ressuscita ele com a sua linguagem, com a sua característica, com a sua energia, né? Então eu me considero um privilegiado por ter a arte de declamar na minha vida, né? Sou declamador, me considero declamador, faço saraus, espetáculos de declamação de 1 hora, de 1h30. Mas sempre foi declamador desde o início ou foi aprimorando? Sempre. A declamação ela é tão incrível que não é necessário a pessoa saber ler e escrever para declamar. Então ela é uma política de acessibilidade na literatura, certo? Uma criança que não sabe ler vai poder ter acesso à minha literatura porque eu declamo o meu poema decorado. E a criança pode memorizar através da minha declamação o meu poema. Então a declamação é uma política de acessibilidade à literatura, porque o livro, queira ou não queira, é um instrumento elitista. Nem todo mundo vai ter condições. O livro está custando ali, não sei se 45, 50, enfim, vai ter condições de comprar uma obra, né?